Nós temos entendido um pouco sobre Elias, que ele virá, não é, para preparar o caminho do Senhor. E nós vimos que João Batista fez esse trabalho, né, vindo no espírito de Elias, quando o Senhor veio na sua primeira vinda. E nós vemos que, embora João Batista tenha feito, né, esse trabalho, mas todavia o Senhor ainda fala que Elias virá primeiro, e pondo isso também para o futuro, né, quando não que Elias virá pessoalmente e ressuscitará ou alguma coisa assim para vir pessoalmente preparar esse caminho do Senhor, mas ele virá, né, o ministério de Elias é que virá para esses dias da tribulação, quando a massa dos judeus já estarão na terra no futuro. E então o Senhor vai dar vida, né, a alguns deles, vai chamar alguns, e o que nós sempre estamos falando de um remanescente, né, que irá fazer esse papel, que irá cumprir esse ministério de Elias, que vai então clamar, né, e esse primeiro versículo aqui é bem uma alusão a isso, que eles vêm para chamar o povo, para separar do povo aqueles que porventura vierem a crer, né, pelo evangelho que eles estarão pregando, para separá-los para o Senhor, para a vinda do Senhor. E então esse primeiro versículo ele clama em alta voz: não te detenhas, levanta a tua voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Ele então, com seu ministério, né, esse remanescente irá tentar, né, irá de qualquer maneira provocar na massa dos judeus um arrependimento, para que eles não sigam, né, o anticristo, não caiam novamente na idolatria que essa massa vai cair, né? E tampouco adorando a besta, né, sua imagem, enfim, depois de fazer essa aliança com o Império Romano, eles então venham a cair nessa detestável idolatria que nós vemos prefigurado, né, nos evangelhos, quando aquele espírito imundo sai de um homem vagando e depois não encontra lugares, não encontra repouso, ele volta para aquele homem, e o estado daquele homem fica 7 vezes pior, fazendo uma alusão, né, a esse último estado de idolatria que os judeus estarão. Porque o que aconteceu foi que esse espírito imundo saindo, e quando ele volta, ele encontra a casa varrida e adornada, mas vazia. Quer dizer, eles não puseram o Senhor dentro da casa, especificamente falando dos judeus. Eles deixaram a casa vazia. Então, esse último estado, né, de idolatria deles será pior, 7 vezes pior do que aquele que eles já tiveram anteriormente. E então esse remanescente, esse ministério, né, de Elias, eles vão levar aos seus ouvidos, né, como uma trombeta, anunciar ao povo a transgressão e procurar trazê-los ao arrependimento. O que nós vemos que uma grande massa não vai atender, né, mas muitos irão atender a esse ministério, se livrando então desse estado de calamidade que ficará ao povo, né, moralmente e espiritualmente. Hoje eu respondi 2 e-mails, e é interessante porque os dois tinham as características desses primeiros versículos aqui, de Isaías 58. Em um deles, a pessoa perguntava primeiro perguntou se uma mulher que não cobria a cabeça
para orar e ela pode perder a salvação. Obviamente, essa é uma dúvida que a maioria das pessoas que professam ser cristãs tem, que é a ideia de que um crente poderia perder a salvação que foi dada de graça, e não por merecimento, e que os dons de Deus são irrevogáveis, são sem arrependimento. E daí perguntava também que prejuízo teria a mulher que não cobre a cabeça para orar. O que ela deixaria de ganhar com isso? E o outro e-mail era de outra pessoa perguntando se não era estranho Deus querer nos levar para o céu, quando aqui nós temos família, temos amigos, temos tantas coisas, e que graça vai ter ficar a eternidade toda no céu, sem família, sem os relacionamentos que nós temos na Terra. E as duas perguntas deixam muito claro como é o homem religioso. Ele sempre pensa em termos do que eu vou ganhar com isso. Esse é para o primeiro eu respondi que não tem nada a ver, né? Pensar em a mulher perder a salvação por não cobrir a cabeça. E mostrei que é um mandamento que fala ali nas Escrituras, o mandamento do Senhor. E a mulher que deseja fazer a vontade do Senhor vai fazer isso, não porque é para ganhar alguma coisa ou perder alguma coisa, simplesmente porque vai agradá-lo. E ele vai ficar feliz de vê-la assim. E nós fazemos como cristãos, nós devemos buscar fazer aquilo que agrada a Deus. Nem sempre fazemos, infelizmente, mas deveria ser esse o nosso motto. Aí para o outro eu respondi, falei, deixa eu colocar a sua pergunta de uma outra maneira, para você ver que absurdo é o que você está perguntando. Você está perguntando que graça tem passar a eternidade junto com aquele que é o Criador de todo o universo, que se fez homem, e o seu maior prazer está em ter os que ele salvou consigo para sempre. Só respondi isso, fiz a pergunta de uma outra maneira, e eu espero que ele entenda o recado. Mas basicamente é o que eles estão fazendo aqui. No versículo 2 fala, todavia me procuram cada dia, ou seja, eles são diligentes. Ninguém pode falar que eles não sejam religiosos diligentes, que faltam um dia. Me procuram cada dia. Tomam prazer em saber os meus caminhos. Eles estudam as Escrituras. Eles querem saber quais são os caminhos do Senhor. Como um povo que pratica justiça. Então eles têm a aparência realmente de pessoas justas que andam de forma correta. E nós sabemos, como o irmão falou, de Israel, eles, 400 anos antes de Cristo, mais ou menos, quando param as Escrituras, né, que a gente tem uma lacuna aí dos profetas, eles estavam mergulhados em idolatria, misturados com diferentes povos, adorando ídolos pagãos. A gente vê mais para trás, até no próprio templo havia prostíbulos dentro do templo, havia ídolos dentro do templo, havia tudo que era errado de feitiçaria em câmaras dentro do templo. Mas aí nós encontramos nos evangelhos um templo renovado, reformado, um templo arrumadinho, não tinha ídolos, não se fala mais de idolatria no tempo dos evangelhos. Parece que está tudo bonito, é o sepulcro caiado por fora, mas dentro cheio de ossos. E aí então eles estão sim com 7 espíritos piores do que os primeiros que foram expulsos, do que aquele primeiro que foi expulso. E aqui é o caso deles. Eles são diligentes, eles querem saber os caminhos, eles estudam a lei, estudam as Escrituras. É um povo que parece praticar a justiça, não deixa o direito do seu Deus. No final do versículo 2, perguntam-me pelos direitos de justiça, têm prazer em se chegar a Deus. Mas que maravilha! Eles estão realmente nota 10 aqui em religiosidade. Mas aí vem o versículo 3 dizendo, por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos as nossas almas e tu não o sabes? Ou seja, ele está perguntando assim, que vantagem eu tenho de cobrir a cabeça, né? A mulher estaria perguntando, ou que vantagem eu vou ter de morar no céu para sempre?
Que graça tem isso? E eu peço tanto, eu faço meus jejuns, eu dou meu dízimo, minhas esmolas, e o que eu estou recebendo em troca? Vim aqui reclamar os meus direitos, como se falasse a Deus como se fosse Deus devedor do homem. E aí o Senhor vai puxar a orelha deles, porque ele vai mostrar que eles jejuam para o próprio contentamento. Eles jejuam para si mesmos, não jejuam para Deus. Deus nunca tinha mandado jejuar. É interessante isso. Na lei não faz parte o jejum. O primeiro que jejuou foi Moisés no monte, quando foi receber as tábuas da lei, ele jejuou 40 dias e 40 noites. Depois nós vemos, eu não me lembro qual foi o rei, que ele proclama um jejum, porque eles estavam cercados pelo inimigo, então era uma aflição muito grande. Aquele jejum era um resultado da aflição. E nós vamos ver mais casos de jejum também ao longo do Antigo Testamento. No Novo Testamento, nós vamos ver aquele fariseu no templo, dizendo que jejua muito, muito mais que o publicano. Mas nós vamos ver o Senhor Jesus falando também de um tipo de demônio, de espírito maligno, que não se expulsa senão com jejum e oração. Mas, de qualquer maneira, o jejum era sempre uma atitude voluntária de quem estava numa grande aflição, e não no sentido de buscar favor de Deus ou alguma benesse, fazendo algo, se afligindo de alguma maneira a si mesmo. E aqui ele vai falar, então, do verdadeiro jejum, que é o abrir mão das coisas. Não necessariamente com esse sentido de que, eu fiz, agora eu quero a minha recompensa. Os judeus estavam fazendo aquilo que eles queriam fazer, tinham até prazer em fazer, mas era uma coisa apenas exterior. Eles não estavam compungidos de coração, como um jejum faria, né? O estado de coração de uma pessoa faria com que ele até jejuasse por estar completamente enfraquecido, né? E afligido pelas coisas que acontecem, e principalmente por não estar em obediência a Deus e não chegar a reconhecer o pecado realmente que estava neles. Porque nós vemos que a maioria das coisas, dessa controvérsia de Deus aqui nesses capítulos, que a maioria dessa controvérsia é que eles não chegavam a reconhecer a culpa de sangue que eles tinham chamado sobre si. Então, eles tinham cometido um assassinato, eles tinham crucificado, né, seu próprio Messias, eles tinham afrontado a Deus, eles tinham rejeitado o Senhor Jesus na sua humilhação, depois na sua glória também. Até o capítulo 7 de Atos nós vemos isso, que o Senhor também foi rejeitado, ele glorificado, porque com Estevão eles falaram: não, tira fora esse homem, mata esse homem. E tinham rejeitado o Espírito Santo declaradamente, né? Também ali em Atos 7. E tudo exteriormente eles estavam fazendo como se eles merecessem serem ouvidos pelos seus jejuns, que eles estavam afligindo as suas almas. E ele fala no versículo 4: eis que para contendas e debates jejuais. Eles estavam debatendo, contendendo, praticando injustiça, enfim, todas as coisas que Deus abomina, eles estavam fazendo, menos o que era realmente o que Deus queria que eles fizessem, que era um coração contrito, eles realmente se arrependerem do pecado, da culpa, do sangue que estava sobre eles. Isso realmente eles não chegavam a fazer. E o versículo 6, o 5 também: seria esse o jejum que eu escolheria, que o homem um dia aflige a sua alma, que incline a sua cabeça com o junco,
e estenda debaixo de si saco de cinza, chamarias tu isto de jejum e dia aprazível ao Senhor? Quer dizer, um dia eles faziam isso e os demais dias, vamos dizer assim, eles só praticavam iniquidades, injustiças, de toda forma, e queria então que esse um dia, melhor dizendo, queria que eles fossem tidos como merecedores da bênção de Deus, por um dia fazerem algo que eles queriam que fosse daquele jeito que eles queriam ainda. E esse dia expiaria os pecados do restante dos dias que eles só praticavam mal. Então Deus deixa, o profeta aqui, né, o Espírito Santo deixa bem claro para eles que não é esse tipo de jejum, não é essa forma exterior que Deus estava buscando. O versículo 6: porventura não é esse o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, oprimiam os outros, e que deixes livres os quebrantados e despedaces todo o jugo. Quer dizer, eles estavam, e aqui ainda mais particularmente, fazendo isso contra os próprios irmãos deles, judeus, né? Perseguindo o remanescente, querendo se assenhorar de todos os judeus, dessa massa de judeus, e levá-los a adorar a besta. Então, tudo isso eles estavam fazendo e ainda achavam que mereciam que as bênçãos do reino raiassem sobre eles, como nós vamos ver um pouco mais à frente. Mas eles realmente estavam fazendo isso somente externamente, sem nenhuma atitude interior de verdadeiro arrependimento, de verdadeira contrição, mas fazendo tudo exteriormente e exigindo de Deus algo. E nós vemos um exemplo disso até o que nós vemos lá no Muro da Lamentação, né? Eles vão lá, eles batem, eles se batem lá, oram, pedem por esse reino, pedem por essa bênção do reino, pela glória, mas não vão obter nada por fazer isso. Por quê? Porque a culpa de sangue está lá ainda. Onde o Senhor quer que eles cheguem, eles não chegam. Por quê? Porque isso é necessário, né? Para isso, humilhação, quebrar esse orgulho todo e baixar o pó da terra e falar, não, nós pecamos. E por isso, então, eles oram, fazem, reclamam ainda de Deus, mas não nos ouve, nós estamos aqui reclamando, nós estamos orando, nós estamos fazendo, até batendo, até que o Senhor nos ouça. De qualquer maneira, nós não vamos cessar de fazer isso até que o Senhor nos ouça. Mas, dessa forma, o Senhor nunca os ouviria. Ele ouvirá, sim, mas de outra forma, por dar vida a esse remanescente, né, e fazê-los, então, se converter realmente e aí, então, buscar esse reino, né, mas com toda a legitimidade, porque aí, então, sobre a base do arrependimento, depois de reconhecerem que eles crucificaram o seu Cristo, depois de eles reconhecerem que o Cristo deles era Jesus, a quem eles crucificaram, aí sim, eles poderão e receberão, né, essa bênção do reino que eles tanto esperam, não somente eles, mas os gentios com eles também. No versículo 7 é bem essa parte da profecia, né, que ele está falando, que eles estão, ao invés de eles darem pão para o faminto, para ele vestir os nus, recolhas em casa os pobres desterrados, os pobres judeus, seus irmãos, e vendo nu cubras, e não te escondas da tua carne. Então é isso que realmente Deus está esperando, né, que eles façam. Então romperá a luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante da tua face, e a glória do Senhor
será a tua retaguarda. A gente sempre pensa em jejum apenas como o deixar de comer, mas o sentido é mais amplo. O jejum ele é o deixar certos privilégios ou certas benesses que nós temos por certo que as merecemos e não abrimos mão dela. Então o jejum seria abrir mão delas. E do que eles têm que abrir mão daqui? Primeiro, de poder, porque eles exercem poder sobre o pobre, sobre os oprimidos, sobre os fracos, e por isso que aqui ele não é apenas no sentido de solte o garfo, né, por assim dizer, da comida. É o versículo 6, solte as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras do jugo, deixes livres os quebrantados e despedaces todo o jugo. Ou seja, livre-se do poder sobre as pessoas. É jejum de poder. E depois o jejum de bens, que é o que ele vai falar em seguida, no versículo 7. Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres e desterrados, e vendo-o nu o cubras e não te escondas da tua carne? E no versículo 10, e se abrires a tua alma ao faminto, e fartares a alma faminta? Então aí esse é o jejum de bens materiais, de posses. Primeiro o jejum de poder, deixar de se alimentar do poder que exerce sobre as pessoas. E o segundo é o jejum dos bens, abrir mão daquilo que tem, em demasia até, para com os necessitados. E é bonito que as ovelhas vão fazer isso, né? Lá em Mateus 25, quando o Senhor Jesus vier, ele vai falar do que estava nu e o vestisse, do que estava faminto, daquele que deu um copo d'água a um desses pequeninos irmãos. Lá é a consumação. Em Mateus 25, é a consumação disso aqui, que nós estamos vendo aqui, profeticamente falando. Aí é o Senhor recompensando os que praticaram isso, e por incrível que pareça, serão gentios, principalmente, que vão acolher o pobre. E porque foi assim também durante a Segunda Guerra Mundial, que é como se fosse um pequeno ensaio do que vai ser a grande tribulação, no sentido da perseguição dos judeus, enquanto eles eram perseguidos, e os judeus começaram, quem lê a história da Rússia e da Alemanha, sabe que os judeus ajudaram a colocar o comunismo no poder, e os judeus ajudaram a colocar o Hitler no poder. Só para depois a coisa virar contra. Mas eram os magnatas, os principais políticos judeus, os que tinham influência na sociedade da época. E depois cristãos gentios acolheram os refugiados judeus e os salvaram. Quem conhece a história daquele irmão Heikup, que era um holandês, muita literatura que nós recebíamos de Portugal, os livros do Mackintosh, livros do Darby, livros inclusive do próprio Heikup, essa literatura foi toda produzida com dinheiro de judeus. Esse irmão Heikup, ele morava na Holanda, e durante a Segunda Guerra ele escondia judeus para não serem deportados para os campos de concentração. E depois que acabou a guerra, muitos desses judeus, eles passaram-se anos, né? Eles enriqueceram e tudo mais, mas não tinham mais família, os familiares foram mortos nos campos de concentração. Então, quando eles morriam, eles deixavam as suas posses para o Heikup, que o salvou da morte durante a guerra. Então ele ficou muito rico, esse irmão. E ele dedicou essa fortuna que ele recebeu dos judeus à obra de literatura, para que fosse impresso, principalmente livros dos irmãos em português, espanhol, francês, em vários idiomas. A gente vê também uma coisa bonita nos princípios de Deus, embora aqui nós estamos lendo um livro que fala, né, especificamente para os judeus, mas nós vemos que Deus mostra durante a sua palavra
vários princípios que nós, como cristãos, também usamos. E isso aqui já foi falado, por exemplo, para Jó, no capítulo 22 de Jó, versículo 23, não precisam ir lá, eu posso ler. Fala assim: se converteres o Todo-Poderoso, serás edificado. Afasta a iniquidade da tua tenda. Então amontoarás ouro como pó, e o ouro de Ofir como pedras dos ribeiros. E até o Todo-Poderoso te será por ouro e por prata amontoada. Porque então te deleitarás no Todo-Poderoso e levantarás o teu rosto para Deus. Tu orarás a Ele e Ele te ouvirá. E pagarás os teus votos. Determinando tu algum negócio, ser-te-á firme. E a luz brilhará em teus caminhos. Quando te abaterem, então tu dirás: haja exaltação. E Deus salvará ao humilde, e livrará até o que não é inocente. Sim, será libertado pela pureza das tuas mãos. Então nós vemos que o jejum também é uma forma de Deus intimamente tratar com cada um de nós, para que nós deixemos o nosso eu ao longo da nossa vida, ao longo do nosso aprendizado, e possamos brilhar mais de Cristo. As pessoas que nos veem possam ter um testemunho sem que nós precisemos falar uma palavra. Aqui nós vemos no nosso capítulo, no versículo 11, e o Senhor te guiará continuamente e fartará a tua alma em lugares secos e fortificará os teus ossos. E serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca faltam. Isso é praticamente o que nós lemos no Salmo 1, versículo 3, que fala: pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Então nós vemos também que é uma forma de Deus como apurar a prata pelo fogo, até que ela possa brilhar de tal forma que se transforme como se fosse um espelho. E aquele que está ali apurando essa prata possa se ver nela. E é isso a obra de Deus para cada um de nós também hoje como cristãos. A obra do Espírito Santo, enquanto estamos aqui vivos, é para que possamos ser mais parecidos a Cristo. Que possamos estar aqui, como ele fala, não pensando só em nós mesmos, mas antes pensando nos outros, em suprir os outros. E assim a pessoa de Cristo vai ser exaltada.